Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto, estou na companhia do meu amigo João Rummel para o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Capital Político. Hoje, tendo a honra de entrevistar o ex-deputado federal, economista, professor universitário e filho ilustre da grande cidade de Juiz de Fora, presidente do Instituto Fiscal Independente, Marcos Pestana. Marcos, muito obrigado pela oportunidade, pela conversa. Hoje eu sei que você é uma das pessoas mais procuradas de Brasília para falar sobre o futuro, então eu fico muito satisfeito de ter você aqui na nossa mesa. Prazer é todo meu estar aqui com vocês no Capital Político. Tá bom, obrigado, João, pela presença. Vamos embora, né? Vamos. Então tá bom. Olha, a gente teve, no início desse ano, o governo antecipando que o Brasil está caminhando rumo a um muro. Em 2027, a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que provavelmente a gente vai estar num estado de completa imobilidade das contas. Como que é possível que um país esteja caminhando para uma situação anunciada e não tenha capacidade de fazer as reformas necessárias para evitar esse cenário? Como é que o senhor está vendo isso do ponto de vista político e também do ponto de vista econômico? Eu acho que o IFE é interessante porque ele faz esse cruzamento entre a política e a economia. Como é que a gente pode explicar a situação, deputado? Olha, na verdade, é preciso deixar claro, nós não estamos vivendo uma crise sistêmica do capitalismo brasileiro. O setor externo, não há nenhum estrangulamento cambial, reservas abundantes, saldo superávit comercial. Você tem os investimentos diretos bancando o déficit em transações correntes, então o setor externo não tem nenhum problema. No segmento monetário, a inflação fugiu um pouco de controle da banda de tolerância das metas inflacionárias, mas o Banco Central está ativo. Você tem o sistema de metas, autonomia operacional do Banco Central, e o Banco Central, com a política monetária rígida, contracionista, vai trazer a inflação para o centro da meta, com algum tempo aí pela frente. O ambiente de negócio está melhorando. A reforma tributária, a introdução do imposto de valor agregado, é um grande passo, uma vitória para aumentar a competitividade, a produtividade da economia brasileira. Houve uma série de reformas microeconômicas, saneamento, ferrovias. O nosso problema, então, não há um ambiente geral de crise. O nosso problema é fiscal. Nós temos um desafio essencial, além de aprimorar cada vez mais o ambiente de negócios, criar segurança jurídica, confiabilidade, respeito às regras do jogo, estabilidade regulatória e legal, que isso é essencial numa economia de mercado, para o investidor ter confiança de colocar o dinheiro dele aqui, para negócios, às vezes, que têm amadurecimento em 10, 20 anos. O desafio é fiscal e concentrado no governo federal. A situação nos estados e municípios é muito heterogênea, não dá para generalizar. Estados, por exemplo, você tem 3 situações muito graves, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, mas você tem estados que estão saneados, estão muito bem. O Espírito Santo, há anos, tem nota A no ranking do Tesouro Nacional. Então, é uma situação. Os municípios também, você tem municípios muito ricos, que tem royalty de petróleo, royalty de minério, royalty de energia elétrica, ou ICMS muito forte por causa do grau de industrialização. Mas, particularmente, como nós temos uma federação bastante centralizada, o calcanhar de Aquiles é o desequilíbrio fiscal da União. E aí, você descreveu muito bem. É uma marcha segura, não tão acelerada, para o impasse, para o estrangulamento total. A instituição fiscal independente tem mostrado isso desde dezembro de 23, depois da aprovada PEC da transição, novo arcabouço fiscal,
reestabelecida a vinculação às receitas da educação e da saúde, reestabelecida a política de aumentos reais do salário mínimo, a IFE falou, olha, a conta não fecha, nós vamos caminhar para um impasse. E agora isso está traduzido não nos relatórios da IFE, mas, como você mencionou, a própria ministra Simone, e agora está explicitado no projeto de lei de diretriz orçamentária para 26, que está no Congresso. Está lá, no anexo de metas fiscais, você vai lá, tem uma tabela que projeta as chamadas despesas discricionárias, são aquelas não obrigatórias, tendem a ser negativas crescentemente a partir de 27. Isso é uma situação que só o papel aceita. Na vida real, isso não é factível. Isso quer dizer o quê? 100% do orçamento vai ser obrigatório, rígido. Não vai haver nenhum espaço de liberdade para o presidente da República governar. O presidente da República, nos números que estão expressos na LDO e que as nossas projeções, nosso relatório de agora de junho demonstra muito bem, o presidente vai ser uma rainha da Inglaterra. É melhor, talvez, nomear um síndico, um contador, porque ele não vai ter nenhuma capacidade. O PAC vai ser zero. Não vai ter nenhum investimento estratégico. O custeio da máquina vai estar comprometido. Você vai pagar só benefícios, quer dizer, folha salarial, previdência, BPC, Bolsa Família, vinculação de educação e saúde, precatórios, só as despesas, o fundo do Distrito Federal, e zerou, acabou o dinheiro. Então, a caricatura é imaginar as Forças Armadas sem munição, é imaginar o IBAMA e a Polícia Federal sem gasolina, os ministérios, a esplanada toda e todos os órgãos públicos sem água, luz, telefone, internet. É zero. E nenhum investimento, que é o que muda a história de um país. É o que aumenta a produtividade. É investimento em infraestrutura e investimento em ciência e tecnologia. Enquanto os países asiáticos, em média, investem 35% do seu PIB, nós estamos investindo 17%, chegamos ao fundo do poço em 16% do PIB. E o que joga para baixo, porque aí estão investimentos privados e públicos, é o investimento público liderado pelo governo federal. Eu até outro dia realçava, o PAC orçado esse ano são 60 bilhões, no orçamento de 2 trilhões e 300. 60 bilhões, e que tende em 27 a zero. As BETs estão faturando, o Galípolo, o presidente do Banco Central, foi na CPI das BETs, o Banco Central calcula 20, 30 bilhões por mês. Por mês. Em média, você botando 25, então são 300 bilhões. Então, durma com barulho desse. O país, o Programa Estratégico de Investimento, o PAC, são 60 bilhões. O país investe 300, quer dizer, o Brasil aposta eletronicamente nos jogos digitais 5 vezes mais que o investimento do governo federal, e que vai tender a zero. Então, é uma situação ingovernável. Não, alguma coisa vai acontecer. Só que aí vem o problema que você levantou. Precisa de um mínimo de consenso, convergência e maioria parlamentar para um programa de flexibilização do orçamento e ajuste fiscal. Provavelmente, o parlamento, aliás, hoje é a grande disputa política do ponto de vista da comunicação do nosso tempo, né? O parlamento dizendo que tem disposição, né, de fazer reformas estruturantes, desde que o governo compartilhe com o ônus político de liderar esse processo. O governo, por sua vez, diz, não, o Congresso protege os mais ricos
e todo o aumento de imposto que eu preciso aqui, ele só atinge a cobertura. Então, o Congresso está trabalhando pela descontinuidade de políticas públicas para as pessoas mais pobres. O quanto que isso distorce esse debate e contamina a percepção das pessoas a respeito da importância da questão fiscal. E aí eu quero abrir um parênteses, deputado, que é o seguinte. Normalmente o pessoal que discute questão fiscal nunca disputou eleição, né? Assim, não é Sim. não é? Mas você está naquela categoria de pessoas que esteve ali, disputando a eleição, que hoje está trabalhando a questão fiscal. Como é que é esse debate na população? Olha, primeiro é interessante observar que há um traço da democracia contemporânea, não só no Brasil, que é a pulverização partidária, pulverização de interesses, é típico da chamada sociedade pós-moderna, o advento das redes sociais, permitindo o cidadão ter sua militância cidadã individual, o partido de uma pessoa só. A pessoa vai e expressa e se posiciona individualmente, sem nenhuma institucionalidade. Isso provocou uma pulverização enorme e uma outra dinâmica política. E também as grandes democracias amadureceram na Europa, os próprios Estados Unidos, no pós-guerra, num boom do capitalismo global. Então, a capacidade de distribuir benefícios, de agregar novos programas, políticas públicas no estado de bem-estar social vão se limitando. Você tem, desde o final do século XX, você vai tendo limitações, o esgotamento da capacidade fiscal de bancar sistema previdenciário, sistema de benefícios sociais, etc, etc. E isso está colocado hoje, você vê. Vou citar 3 países que estão com dificuldade de formação de maioria parlamentar. A Alemanha fizeram... aí são as coisas que o parlamentarismo permite. Os sociais-democratas e a democracia cristã, que ganhou a última eleição, tiveram de fazer um acordo. E essas são as coisas inimagináveis no Brasil, né? O ex-primeiro-ministro social-democrata era ministro da Fazenda da Merkel. E aí ganhou do partido da Merkel na eleição seguinte. E agora caiu, teve nova eleição, a CDU da Merkel ganhou de novo. Mas ganhou com 30 e poucos %. A extrema-direita fez 20%, a social-democracia 20%, e aí fica aquela coisa. Então, 2 forças que sempre antagonizaram a política alemã estão fazendo um acordo. Lá eles levam a sério aquela coligação semáforo, a colisão semáforo. O documento tinha 175 páginas. Eles fazem um contrato entre os partidos. O contrato entre a social-democracia e a CDU para o governo atual tem 145 páginas. Portugal, a centro-direita ganhou com 30%. O mesmo perfil, extrema-direita 20%, Partido Socialista 20%. Na França, estou saindo da embaixada francesa agora, lá também você tem mais ou menos um terço. Você tem o Macron se equilibrando, igual malabarista de circo, aquele negócio do prato, vai lá e a Le Pen de um lado com a direita e o Mélenchon com a esquerda do outro lado. Então, o Brasil já vive isso desde, pelo menos, de 2002, que começou o processo de pulverização partidária, de segmentação da representação parlamentar. E aí fica difícil formar a maioria. E o nosso sistema político não leva
A eleição de deputado, você estava falando, eu já disputei a eleição, já fui deputado em 2 mandatos. A eleição de deputado não tem nada que ver com a eleição presidencial. São 2 processos paralelos que não dialogam. Na França, por exemplo, o presidente da República é eleito e a eleição para deputado 2 meses depois, para ele tentar formar maioria para governar. No parlamentarismo, Portugal, Alemanha, Itália e tal, a eleição, como é parlamentarista, já define ali a possibilidade de formação de um governo majoritário, com governabilidade, com capacidade de implantar seu programa. Aqui não, aqui é essa bola dividida. Como não dialogam as 2 eleições, apesar de ser no mesmo dia, a lógica de eleição de um deputado é totalmente diferente da lógica do voto para presidente da República. E aí dá essa desconexão. Você tem um Congresso com um perfil mais conservador e liberal, com a vitória de um presidente de esquerda. E aí é natural essas fricções. Esse é o desafio, de primeiro ter um diagnóstico correto. Qual é o rumo? Eu vou pedir desculpa porque eu vou ter que sair, mas é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É o seguinte, a cultura é um aprendizado. Então, quando você conta a história da Alemanha, Portugal, a própria Itália, que teve um problema sério até chegar na situação que está lá hoje, dessa de governabilidade, de representatividade. Mas eu falo o seguinte, eu vou tratar na política como um aspecto cultural. Eu falo assim, os políticos agora estão começando a entender o que é fiscal, o que é prioridade. Porque a partir do momento que a gente teve o teto de gasto, muda a cultura. Muda. Tá certo? Porque sabe que eu vou ter que escolher o que é prioridade. Então, na sua avaliação, como um instituto fiscal que analisa isso, este momento não está na hora das pessoas começarem. Porque é o seguinte, eu não tenho como aumentar gasto, senão a curva de Laffer vai me matar e eu não vai ter mais sonegação, fica pior ainda. A pergunta que eu faço é o seguinte: olhando pelo copo meio cheio, tá certo? Isso não vai ser uma oportunidade para o Brasil começar a discutir o que é prioridade, de onde se vai alocar os recursos para que a gente tenha um equilíbrio fiscal? E o segundo ponto, isso reflete num outro ponto, porque é o seguinte, olha só, quanto mais aumenta o endividamento dos estados, a credibilidade, se vai pagar ou não, ela fica pior. E isso não é um problema do Brasil, isso é um problema de todos os países hoje do Brasil, inclusive dos Estados Unidos. Como é que fica essa equação cultural, olhando pelo copo vazio como oportunidade? Não é uma oportunidade de se provocar o que é prioridade para o brasileiro? Eu acho que assim, a população tem uma... Vocês tocam nesse ponto da percepção da opinião pública, da sociedade. Qualquer dona de casa, qualquer trabalhador, trabalhadora, qualquer chefe de família sabe entender essa discussão. Os economistas nós economistas complicamos um pouco. É até uma proteção linguística da corporação, para não parecer muito vulgar o conhecimento. Mas qualquer dona de casa, qualquer trabalhador lida com o orçamento familiar, que é muito similar ao orçamento público. E sabe que a família gastar ano após ano mais do que tem, vai cair num processo de endividamento, que a dívida vai assumir uma feição de bola de neve, taxas de juros cada vez mais altas, porque é o que você falou. Quanto mais alta é a dívida, mais é o preço do emprestador, o prêmio que ele cobra para te emprestar. E aí não tem saída. Você só tem 3 coisas possíveis: aumentar a receita, cortar despesas ou vender patrimônio para tapar buraco. Qual é o problema? Aumentar a receita, no nosso caso. O Brasil já tem a maior carga tributária entre todos os países da América Latina e entre todos os emergentes. Alguns relativizam, o Brasil está na média da OCDE. Está ótimo, mas lá estão os países ricos, que têm uma outra história, uma outra estrutura econômica. A França tem 45% de carga tributária, a Itália 42%, os países nórdicos 43%, 44%. Tudo muito bem.
Mas nós temos que nos comparar ao México, a Argentina, a Índia, a China, a África do Sul. O nosso desafio é outro. Então, aumentar a receita, a gente está vendo a confusão do IOF. Há uma resistência na sociedade que se traduz porque o Congresso é espelho da sociedade, que gostemos ou não das atitudes e tal. Eu acho, às vezes, meio mistificada a discussão, porque o Congresso reflete o grau de amadurecimento, a consciência da sociedade, o estágio histórico que ela está vivendo. Ninguém chega ali por decreto. Todo mundo é eleito. Então, todo mundo teve voto ali. Então, assim, eu acho que nós temos que perceber que a população sabe, se for convencida, se houver um processo de convicção e liderança. Eu tive recentemente, na Semana Santa, na Argentina, e conversei muito com motorista de Uber, de táxi, funcionários de hotel, de restaurante, garçom. A Argentina está passando por um processo, chegou no fundo do poço e está passando, sem entrar no mérito do estilo do Milei, mas é um ajuste selvagem, com um custo social altíssimo. Mas eu, conversando com as pessoas lá, há uma grande compreensão, falando assim, nós fomos ao fundo do poço, tem que ter paciência, demora uns 2 anos. E as coisas, a inflação baixou de 12 por mês a 3. O PIB, o déficit fiscal, que era enorme, foi zerado, já tem superávit. Vai dar certo? Não vai, mas o povo, se as lideranças políticas têm um processo pedagógico elas sabem compreender. As pessoas são razoáveis. Elas precisam de informação. Então, assim, eu acho possível, mas é preciso que a elite política se convença primeiro. Para convencer, tem que estar convencido. E, assim, eu acho que até essa polêmica recente do IOF, da medida provisória que substituiria parte da receita esperada com o IOF, esse ajuste de curto prazo para salvar 2025 e 2026, isso trouxe à tona e mostrou um amadurecimento da consciência sobre a insustentabilidade da nossa situação fiscal. Uma coisa é o ajuste de 25 e 26, que é essa discussão que está na mesa. Uhum. O governo precisa aí de uns 15 bilhões esse ano e uns 40 bilhões ano que vem. Mas o ajuste de longo prazo, e os números da IFE nesse relatório de junho demonstram, você tem uma deterioração onde as despesas na dinâmica atual crescem até 2035, as receitas caem, o déficit primário aumenta e a dívida explode. Então, você tem um objetivo de curto prazo, que é sobreviver 25 e 26, eu acho que é o objetivo do governo, manter o arcabouço fiscal de pé, cumprir as metas em 25 e 26, e aí 27 é outra história. Dentro desse 27 é uma outra história. Provavelmente o arcabouço fiscal vai ter que ser modificado, o senhor acha? O regime fiscal, eu tenho usado, inclusive, uma frase do Guimarães Rosa. O Guimarães tem uma passagem que eu gosto muito, que ele fala que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Então, o ajuste fiscal virá não é por boniteza. Por precisão. É por precisão. Simplesmente porque o governo está caminhando para o estrangulamento. Então, qual o sentido de você disputar uma eleição presidencial, ser eleito presidente e não poder desencadear uma política pública ou um investimento?
Esses dias eu ouvi uma piada que o pessoal tinha que dar a presidência da República em 2027 para quem perdeu, assim, por punição. Isso muito tempo na crise fiscal de Minas se falava, a punição para o perdedor é assumir o governo, né? Porque não tem graça nenhuma você governar numa situação que você não realiza seu programa de governo. Há uma consciência crescente na sociedade, eu acho, porque se só tem essas 3 hipóteses. Então, receita, nós já estamos no limite. O Congresso introduziu isso na reforma tributária e renovou esse posicionamento agora na questão do IOF. Não admitimos mais aumento de carga tributária. O que não quer dizer que não possa haver redistribuição da carga, né? Você pode, porque há uma série de iniquidades, injustiças, absurdos, pessoas que não pagam impostos e tal. O que o Congresso não admite, eu acho, e a sociedade não admite, é o que o Congresso e a sociedade estão dizendo, prefeitos, governadores, presidentes da República. Vocês têm que governar o Brasil com 34% do PIB. Nem um níquel a mais. Então, a outra hipótese é vender patrimônio, só que é o que nós, economistas, temos a metáfora assim, você não pode vender o fogão, a geladeira, para pagar a conta do supermercado, porque geladeira e fogão é um só. Então, a família que está endividada vai lá, vende o fusquinha da família, o terreninho que era para casa própria, aí vende a geladeira, o fogão, e no dia seguinte, nos meses seguintes, tem a conta do supermercado do mesmo jeito, tem o aluguel. Então, você não corrige. Vender ativos só deve ser para pagar passivos de longo prazo, particularmente dívida e previdência. Você, por exemplo, você vende uma empresa estatal e põe o dinheiro num fundo de capitalização para pagar aposentadorias e pensões futuras. Aí são o que a gente chama de reforma patrimonial, reforma estrutural de longo prazo. Então, não se presta vender as coisas, é um absurdo vender, vamos dizer, o Banco do Brasil, a Petrobras, para enfiar na fogueira do gasto corrente no déficit. Que é o que tem sido feito, né? Aí a Petrobras vai embora, o Banco do Brasil vai embora, aquele dinheiro vai embora. Leiloar campo de petróleo para pagar. Aí daqui a 2 anos você está na mesma situação, você não corrigiu estruturalmente. Então, vamos afastar essa hipótese. Então, só tem que cortar despesa ou aumentar a receita. Como aumentar a receita não é possível, você tem que trabalhar para melhorar as condições, a economia crescer mais, que aí leva junto a receita pública, já ajuda, pelo crescimento e não pelo aumento da carga, e cortar despesas. O nosso orçamento é o mais engessado do mundo. Não há nenhum registro, nenhum antecedente, no passado e no presente, de um país que tem um orçamento. Hoje, 95% do orçamento é engessado. Em 2027 vão ser 100%. Então, salta aos olhos que o futuro presidente da República, seja ele quem for, terá obrigatoriamente que produzir uma profunda reforma fiscal para poder governar. Quando você fala, há várias incompreensões. Você fala assim, tem que desvincular a saúde e a educação das receitas. Porque se você está no vermelho, se você está gastando mais do que tem, você precisa ajustar. Aí você aumenta a receita, a despesa de educação e saúde vão juntas, e esse componente não ajuda no ajuste. Mas não quer dizer obrigatoriamente que, ao desengessar, flexibilizar o orçamento, você vai gastar menos com saúde. Pelo contrário, vai ter que gastar mais. Mas você vai ter liberdade para cada ano. Você tem que desengessar para cada ano
o Congresso e o Presidente da República identificarem, ano que vem, quais são as reais necessidades da sociedade e montar o orçamento com liberdade. Hoje ele é todo pré-determinado. Aí, quando você fala, por exemplo, tem que desvincular os benefícios previdenciários, porque tem 4 despesas no orçamento que são muito grandes, que são vinculadas ao salário mínimo. Piso da Previdência, o piso, né? O piso da Previdência, o BPC, o benefício da prestação continuada, o auxílio-desemprego e o abono salarial. Uhum. O problema é que se adotou, e como política do mercado de trabalho pode ser mantida, você dá aumento acima da inflação. Não repôs só o valor real dos benefícios, desses benefícios. E aí, como é indexado, então, essas 4 despesas crescem acima do potencial de crescimento da receita. Ao desvincular, não quer dizer que, obrigatoriamente, você vai corrigir abaixo. Você vai ter liberdade só para o nosso espectador do podcast ter ideia, o presidente Lula e seu governo têm esse ano 2 trilhões e 300 bilhões de receita livre. Isso aí já está descontado. Os cerca de 800 bilhões que o governo renuncia em despesas tributárias, já está aí descontado. Já estão descontadas as transferências constitucionais a estados e municípios e o dinheiro que a gente chama... Eu tento sempre evitar, estou numa cruzada aí para tentar evitar o economês e simplificar a comunicação da economia, do setor público. A gente chama de receita primária líquida. É o dinheiro, é a grana que o presidente da República tem livre para governar. Então, ele... A cada ano, em diálogo com a sociedade, com o Congresso, ele vai falar, olha, nós temos 2 trilhões e 300, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Eu não sou especialista em políticas sociais, mas tem uns 10, 15 anos que eu ouço os especialistas falarem que o abono salarial é uma má política, que tem uma má focalização e não atinge quem mais precisa. Hoje está dando quanto de abono? O abono e o abono somado ao auxílio-desemprego dá 90 bi. Entendi. Né? O BPC já está em 130, Bolsa Família 160, e a Previdência, quase metade do dinheiro vai para a Previdência. Você sabe que... 1 trilhão e 100. Eu escutei que hoje o BPC ele está substituindo a aposentadoria para pessoas que não contribuíram. Então ela teria o crescimento teria um impacto de um envelhecimento mesmo, de pessoas que não estão dentro do sistema previdenciário. Então ele substituiria o sistema previdenciário, por isso que haveria essa pressão. Não, inclusive, a discussão de que o BPC, para quem está nos assistindo em casa, aí, no escritório e tal, e não conhece, o benefício de prestação continuada o benefício foi introduzido na Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que é um apoio ao idoso sem cobertura previdenciária a partir dos 65 anos e a pessoa com deficiência. Isso, então, que não tenha suporte previdenciário. Isso tem a discussão de que, inclusive, o BPC está desincentivando a pessoa a contribuir. Formalizar, a contribuir. Porque ele fala o seguinte,
60% dos benefícios da aposentadoria é salário mínimo. É o piso do INSS. O BPC é um salário mínimo. O BPC é um salário mínimo. Só que para o INSS você contribuiu a vida inteira. Eu tô achando que Então, você matou a charada aí do aí a pessoa fala o seguinte: para que eu vou contribuir? Se 5 anos. É melhor eu poupar esse dinheiro, em vez de transferir para o governo, para o INSS, eu poupo isso. E 5 anos depois, que seria a idade que eu aposentadoria, eu tenho o BPC. Então, assim, tem que ser repensado, avaliado tudo isso. Alguém pensou errado aí. E está tendo um problema, inclusive, de acesso. O ministro Haddad, outro dia, apontou, inclusive, o acesso ao BPC na parte de pessoas com deficiência por via judicial. Porque há toda uma polêmica contemporânea, não é só no Brasil, sobre a questão do autismo, transtornos na área da saúde mental, e onde as pessoas estão recorrendo, o acesso é negado, aí a pessoa recorre à justiça e a justiça estabelece o acesso. Então, há um conjunto de coisas a ser feitas, temos que agir. O que importa é o seguinte: o país está se mediocrizando, porque o objetivo de curto prazo do governo é sobreviver 25 e 26, manter o arcabouço, cumprir as metas. E aí 27 vê o que faz. Mas os dois objetivos de longo prazo é estancar o crescimento da dívida, que é o principal termômetro da saúde fiscal de um país, que os investidores, as agências de rating, todos os agentes econômicos olham para esse termômetro. O Brasil, a projeção da IFE nesse nosso último relatório, nós vamos fechar esse ano com a dívida em 77,6% do PIB. Mas na economia interessa pouco a foto e muito o filme. Aí, olhando o filme de 2035, nós vamos para 124,9%. Então, a Grécia está fazendo o inverso. Tinha uma dívida monstruosa de 220% do PIB, já está em 160% e tem um programa de ajuste fiscal, ganhou grau de investimento. O Brasil é o contrário. Então, você tem que prestar atenção no filme. Então, o primeiro objetivo de longo prazo é estancar o crescimento da dívida. Você não faz isso do dia para a noite, porque precisa de um superávit primário de 2,1% do PIB para pagar os juros e estancar a bola de neve do endividamento. Primeiro objetivo, estancar a dívida. Segundo objetivo, recuperar a capacidade de investimento. O que quer dizer isso? Eu falei aqui, os países asiáticos, então, você vai, Índia, China, Indonésia, Vietnã, Coreia do Sul, todos os países asiáticos investindo 35%. O que é isso? O Brasil tão carente, e isso é que interfere na produtividade, que transforma a realidade. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, projetos de irrigação, soluções hídricas, moradia popular, saneamento, investimento em inteligência artificial, biotecnologia, robótica e aeronáutica, que nós temos a Embraer aí, e tantas outras coisas que a gente pode ter, como foi a experiência exitosa do ITA com a Embraer, como foi a Embrapa com o agronegócio, arranjos entre ciência, tecnologia e produção que aumentem a produtividade. Porque o IBGE já nos alertou que a partir de 2042 nossa população vai cair. A população de 2042 vai ser menor do que a de 2041, e aí, porque está nascendo menos gente, a partir de 41 vai nascer menos gente do que vai falecer. Então, você vai ter menos gente consumindo, menos gente produzindo. Uhum. E aí, como é que o Brasil pode saltar para o mundo desenvolvido? Fazendo mais e melhor com cada real, aumentando produtividade. E o que aumenta a produtividade
São 3 elementos: educação de qualidade, capacidade de inovação científica e tecnológica e infraestrutura. Nós não temos capacidade de investir. Que país nós estamos entregando para as futuras gerações? Então, esse é o outro objetivo. Não basta estancar a dívida, que é outra herança maldita que nós estamos deixando para os nossos filhos e netos, porque nós estamos trocando gasto presente por dívida futura e eles que vão pagar. Então, tem que estancar a dívida, mas não só isso, além de gerar um superávit 2,1%, você tem que... O PAC, que são 60 bilhões orçados, eu fiz uma conta marota, conta de padeiro, quer dizer, o que seria razoável? O presidente tem 2 trilhões e 300. Uma conta razoável de investimento é que 20% fosse investido em ciência e tecnologia e infraestrutura. Isso daria aí quase 450. Quase 4 vezes o que tem hoje. Então, você tem que gerar 300 bilhões para estancar a dívida, mais uns 300 para recuperar o investimento. Isso você não faz. Isso tem que ser um plano de 10 anos. Tem que ter rumo, bússola, convicção. Tem que formar um consenso político em torno dessa agenda. Deputado, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente encaminhar. Eu sei que é uma pergunta delicada, mas pensando nos próximos 2 anos, especialmente na eleição que nos espera no ano que vem, né? A gente, pelo andar da carruagem, a gente vai ter 2 narrativas concorrendo pelo coração dos eleitores. E elas têm uma relação com a questão fiscal. A primeira a sociedade, principalmente as partes mais beneficiadas, né, mais ricas, podem contribuir mais, né, e para poder dar exercer seu papel ali num reequilíbrio social. E do outro lado, uma narrativa de que o país tem que gastar menos, porque essa capacidade tributária ela está no limite. Isso eu acho que está colocado. A questão no dia seguinte, né, da eleição, vamos imaginar que quem ganhou é aquele que acha que a gente ainda tem mais capacidade de arrecadação e que ela precisa ser colocada em prática. Até que ponto isso é verdade, isso é possível, ou isso é mais um problema de narrativa? E eu pergunto isso porque se a gente for nessa direção, a gente não apenas tem uma crise fiscal, mas tem uma crise de legitimidade muito parecida com a de 2014, né? Que era uma ideia de que o Brasil podia continuar na trilha que estava, e em 2015 foi nomeado um ministro da Fazenda ortodoxo, que deu um cavalo de pau, e de saída o governo perdeu toda a legitimidade. Qual é o risco da gente repetir 2014 do ponto de vista fiscal? Independente do político, independente de quem vier. Olha, esse clima de Fla-Flu, de Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético, Grêmio versus Internacional, não contribui para o futuro do país. Polarização é da natureza da política. Os problemas são econômicos, mais particularmente fiscais, mas as soluções são políticas. A economia não vai gerar solução para esses dilemas. Isso passa pela decisão política da Presidência da República e do Congresso. Então, esse clima de Fla-Flu, de polarização extrema, porque a polarização faz parte da política, o problema é se ela radicalização. Porque sempre houve, na época do Getúlio, os integralistas, os comunistas e
os trabalhistas e tal, o DN, o que o Carlos Lacerda fez com o Jango, com o Juscelino e com Getúlio, aquilo é uma polarização radical, mas no campo da política. Na época do regime de exceção, no regime militar, o embate Arena-MDB era muito polarizado. O problema é se a política é construtiva para o conjunto da sociedade ou se ela é destrutiva no sentido da construção de horizontes. Porque as duas narrativas estão certas. Esse que é o problema. Ou as duas estão erradas? As duas estão certas, porque realmente tem muita gente que devia pagar imposto que não paga. A nossa estrutura tributária é uma das mais regressivas do mundo. Os mais pobres pagam proporcionalmente muito mais imposto que os mais ricos. Então, você reordenar, mas aí sem aumento da carga tributária. Se você tributar, é um pouco o que está presente na proposta do imposto de renda. Você alivia os mais pobres, que ganham até 5 salários mínimos, e cobra a conta, compensa. Não vai. A proposta da reforma do imposto de renda, que está no Congresso, ela se pretende neutra do ponto de vista fiscal. É mera redistribuição da carga. E que tem que ser feita, porque o nosso sistema tributário é muito injusto. Ao nossa matriz tributária ser carregada no imposto de consumo, o imposto sobre consumo não distingue rico e pobre. Então, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de gasolina, de diesel, o rico e o pobre pagam o mesmo imposto. Os países desenvolvidos têm o centro do sistema tributário arrecadatório é a renda e o patrimônio. No nosso caso é o consumo. É o consumo. Melhoramos com a reforma tributária, o IVA até 2033 vai corrigir muito das injustiças em termos de imposto sobre consumo, mas ainda hoje os pobres pagam proporcionalmente mais que os mais ricos. Então, essa narrativa tem cabimento, não para aumentar a parcela do setor público, mas discutir uma redistribuição interna da carga tributária. Por outro lado, a outra narrativa também está certa, tem que cortar gastos, porque está gastando mais do que tem. E a dívida cresce explosivamente e vai comprometer o futuro do país. Então, para a gente ver como é que a polarização radical, onde você conhece o livro do Levitz, Como as Democracias Morrem, ele fala da democracia de princípios não escritos. Primeiro, você tem que reconhecer a legitimidade do adversário, admitir a alternância de poder. Você tem que ser moderado, você tem que ter moderação no uso do poder quando você está nele. Você não pode usar o jogo para mudar a regra do jogo. O Trump, volta e meia, tem a tentação de virar a mesa, né? Está querendo virar a mesa contra o judiciário, está querendo virar a mesa contra o Banco Central e tal. Então, tem que respeitar a regra do jogo, ter moderação quando você se encontra no poder para não mudar as regras do campeonato. E admitir que seu adversário é legítimo, tem o direito de estar ali, e que pode ele chegar ao poder. E balancear, esse é um negócio dos balanços, contrapesos e tal, na democracia, esses controles recíprocos, essa coisa que precisa ser reequilibrada no Brasil, do jogo entre executivo, legislativo e judiciário. Então, é o seguinte, o que eu espero, sinceramente, como brasileiro, é que seja feita uma discussão profunda, respeitosa, racional. Claro que tem o componente emocional, do envolvimento das paixões e tal, mas que seja feita uma discussão
serena e profunda sobre o futuro do país. Porque nós perdemos o bonde da história em certo sentido. É um copo meio cheio, meio vazio. Tivemos muitas vitórias nesses 40 anos de redemocratização, acabamos com a hiperinflação, consolidamos a democracia, fizemos a rede de proteção social, tem muitos avanços, mas tem um amigo cientista político, seu colega, que me adverte sempre por cuidado com as comparações internacionais, porque cada povo, cada país tem sua história, mas é inevitável. Eu sempre uso esse exemplo. A Coreia do Sul tinha uma renda per capita em 1980 menor que a do Brasil. Hoje, a renda per capita da Coreia do Sul é 3,4 maior que a nossa. Então, alguma coisa nesses 45 anos deu muito certo lá e errado aqui. Outro dia, lendo um artigo, uns meses atrás, na Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, do grande economista Samuel Pessoa, sobre produtividade. Lá pelas tantas, já caminhando para o fim do artigo, ele fala no sistema de avaliação, na prova de avaliação do ensino internacional, o PISA, os 10% alunos piores vietnamitas ficaram na frente dos 10% melhores brasileiros. Aí eu falei, não é possível, mandei um recado para o Samuel, falei, eu acredito, você é um cara de credibilidade, eu leio suas coisas, me pauto por muitas das coisas que você oferece como reflexão, mas não é possível. Ele falou, infelizmente é verdade, você imagina, alguma coisa está errada. Então, que país é esse que a gente está construindo? Eu espero que a sucessão presidencial, que é a eleição de 26, se preste a essa função, que é a função da eleição, é avaliar o passado e o presente para projetar o futuro. Eu espero que, em vez de temas laterais e polarizações inócuas, destrutivas, que os candidatos coloquem na mesa o seguinte, qual é a minha visão de país, o que está errado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser confirmado, e qual é o meu programa de ação para os próximos 4 anos. Eu espero que a eleição se preste para esse papel. Tomara. Não, e certamente o IFE dá muita contribuição, porque é uma fonte de credibilidade que sempre serve como um farol nesse cenário de polarização. Nós não temos posição partidária, a gente não emite opinião de mérito, a gente não aconselha, a gente não faz trabalho de consultoria. Nosso trabalho é o que a OCDE chama de pitbull das finanças públicas. Nosso é só produzir números, projeções críveis, consistentes tecnicamente, apartidariamente, esse esforço, e daí, das projeções, selecionar alertas sobre os riscos fiscais. Nosso papel, agora, o que tem que fazer? Eu até tenho minhas opiniões, a equipe técnica da IFE tem as suas opiniões, eu até avancei mais do que devia aqui em algumas reflexões, mas não cabe à IFE dizer o que fazer. Nós estamos falando que tem um problema grave, um estrangulamento, isso há anos, desde 23 a gente está falando, estamos caminhando, não estamos à beira do abismo, mas se a gente for muito persistente, competente, a gente chega lá. Então, é o seguinte, o nosso papel é lançar os riscos fiscais. Agora, quem tem que decidir é quem tem legitimidade para isso. São os mandatários, aqueles eleitos pelo povo, que é o presidente da República e os deputados e senadores. Tá bom. Deputado, muito obrigado. Foi pedagógico e espero, né, que esses votos que o senhor fez, de que o próximo pleito sirva, né, para que a gente possa evoluir institucionalmente, se realizem. O IFE está aí, o capital político também está aí para proporcionar esse tipo de reflexão para as pessoas.
Eu agradeço e já franqueio aqui a mesa. Sempre que o senhor quiser, a palavra está aberta. Tá bom? Sempre muito obrigado. à disposição. Muito obrigado pelo convite. Tá bom, muito obrigado.